falando sobre como esse movimento foi incorporando muitos espíritos, muitos demônios. Porque não dá para você chegar com uma mente vazia, mesmo que a sua boca fale o nome Jesus, mas se você fala Jesus, mas o conceito com o qual você batiza Jesus é de um Exu ou de um Zé Pilintra, tanto faz se você, pelo nome que você chamou. Você está invocando o conceito, não é o nome. Por isso eu tenho que saber quem Deus é, porque não adianta eu dizer eu creio que existe Deus. Porque se a Deus eu associo o diabo como conteúdo, toda vez que eu invocar a Deus, eu estou invocando o diabo. É simples de entender, mas o povo não quer compreender. Todo chamado do Evangelho para nós é para sobriedade, para lucidez. O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus mandou que os seus discípulos aprendessem e ensinassem. O mandamento é indo, ensine. Ensino é comunicação. Comunicação tem algo a ser narrado, tem começo, meio, fim. O problema é que, como esses movimentos não levaram as pessoas ao entendimento do Evangelho, as pessoas mantiveram apenas as mesmas pulsões religiosas que já tinham anteriormente, com as mesmas necessidades. De não tendo nada de Deus, tem que ter alguma coisa que pareça com o que a gente chama de divino. E como na percepção pagã delas, o que elas chamam de divino é algo que não precisa fazer sentido, e como esse é um tempo tão esmagadoramente voltado em algumas áreas para o racionalismo, a alma encontra esse escape no orgasmo da total inconsequência, no derrame da inconsequência, sem nenhum raciocínio em outra direção. É sempre bipolar o acontecimento, sempre bipolar. E as pessoas não se equilibram jamais e vão ficando cada vez mais mortas na sua capacidade de pensar, inseguras na sua capacidade de discernir, temerosas de concluírem o que concluem, porque temem estar blasfemando se enxergarem o que estão enxergando, se concluírem o que estão concluindo. É trágica a situação desta geração. Judá, ilustre-nos um pouquinho mais, por favor. Ilustre-nos. Mostre-nos, olha aí. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Presta atenção nesse cara, brother. Ele imita tudo. Aumenta mais pra mim o som dele. Ela tá dando o som, agora ela falou assovio. Qualquer coisa que ela dê o comando, pode ser um carro, um animal, um assovio, ele imita. Bolha. Caraca. Veja como é fácil. Não precisa ter nenhum tipo de inteligência articulada para sair pronunciando o que você quiser por aí, porque essa espiritualidade estilo Bênção de Toronto, esse leão marinho faria show nela, com muito mais diversidade de expressões e de comunicação. Você não tem que ter reflexão, não tem que ter conhecimento, não tem que ter entendimento, não tem que ter adoração a Deus com toda a tua mente
com todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua compreensão, de todo o teu entendimento. Não, isso foi anulado. Só tem que ter som, mover, gargalhada, grito, tremelique, histeria. E nessa, eu creio que eu já vi vários casos onde eu, passando, senti que aquilo que eles estavam chamando de manifestação do Espírito Santo, claro, 99% das vezes não passa de histeria, ou sugestão ou condicionamento. 99%. Agora, já houve casos em que eu olhei e vi que o cara estava possesso, como um dia lá no Rio Centro. Eu ia entrando para pregar numa reunião da Adonep, naquelas convenções grandiosas da Adonep, em 1993, 92, 94, por aí. E foi quando essa história, foi em 94, porque foi em 93 que a moda de Toronto veio avassaladoramente para todo lugar. Esse negócio desse cara aí. E a Adonep foi grandemente responsável por disseminá-la no Brasil. E o pessoal embarcou legal, meu irmão. O pessoal caiu lindo. Súbito. Aí eu chego para empregar lá no evento, e quando eu vou entrando, alguém chega para mim e diz assim: reverendo, olha aqui como esse senhor ia andando aqui. Aí ele olhou para o senhor e caiu, cheio do Espírito Santo. Aí eu olhei e falei: desculpa, meu irmão, isso não é o Espírito Santo, esse homem está possesso. Aí eu fui lá e falei: sai dele em nome de Jesus. E levantei o cara na hora, ele ficou livre. Eu falei: olha, vocês estão chamando de Espírito Santo muita coisa que não é Espírito Santo. Aqui, por exemplo, a maior parte dos que estão caídos aí estão apenas sugestionados. E tem caso de gente como esse moço. Vocês não estão trazendo fogo santo diante de Deus, é fogo estranho o que vocês estão trazendo. E aqui conosco, nos assistindo, em casa, em qualquer lugar, tem milhares de pessoas que já foram sacerdotes e sacerdotisas do fogo estranho para todo lado. Não é isso mesmo? Me surpreenda, Judá, por favor, mostra aí pra gente. Mostra pra gente. Dá pra virar papagaio gospel, eu faço. Dá pra virar papagaio gospel. Porque não precisa ter inspiração. Basta você repetir o que o povo quer ouvir. Esses papagaios são uma gracinha, né? São papagaios. Mas são papagaios, por isso é que são uma gracinha. São papagaios. Agora, se fossem humanos com papagaiada, só fazendo show estereotipado, aprendido, decorado, para Deus, porque Deus goza com os papagainhos nessa brincadeira de papagaio imitando humanos. É gozo para anjos, assim como é para nós. Mas humanos. Agora, humanos tratando a seriedade, da sinceridade e da consciência de serem espírito e verdade, como se fossem papagaios de repetição de coisas. Aí o Senhor diz: oxalá houvesse quem fechasse as portas dos templos de vocês, que era para eu não ter que ouvir nunca mais a cantiga mecânica, latosa, horrorosa de vocês nos meus ouvidos em meu nome. Então, a gente está falando o tempo todo aqui, desde o primeiro momento, sobre sinceridade. Sinceridade. Como quando a verdade de certas compreensões não está plena na mente do indivíduo, é claro que se quer que o indivíduo e cada um de nós cresça em compreensão, entendimento, dia a dia. Mas quando não é assim, mas você sente que o equívoco do indivíduo é honesto e é sincero, e tem uma busca honesta de Deus, apesar do equívoco, isso sempre é melhor do que todas as certezas de doutrinas de fato certas
mas sem amor, sem sinceridade e tomado por hipocrisias que celebram as certezas das doutrinas e vivem no coração divorciado disso. Agora, o pior de tudo é a soma, né? É quando você tem a loucura, a morte da mente, quando você tem o equívoco, deu a Deus. Olha isso, cara. É igualzinho a espiritualidade que a gente celebra por aí. Ninguém dizendo nada, ninguém entendendo nada, todo mundo aplaudindo coisa alguma. Como é o nome de Deus? Coisa nenhuma. Esse é o nome do Eterno. Coisa nenhuma entre nós. Brother. Muito bom, Canhão. Mandou bem. Esse carinho do lololô, lalala. É pra fechar. Né? Você fechou lindo e o que eu mais noto aqui é isso. É o pessoal ficar 20 anos numa parada e descobrir que não era nada. Não era coisa nenhuma. Não era nada. E às vezes você transmitir uma paz, você ficar de boa, o cara acha que você tá sem nada. Você tá tranquilo, tem alguma coisa errada com você. Uma vez aqui no Papo de Graça rolou essa viagem assim. O que tá acontecendo na sua vida? Nada. Aí tá tudo errado. Tá errado. Não tem uma confusão, não tem um uma babado, novidade, não tem uma zoeira. Não vento, tem um negócio assim. Uma brisa. Não tem nada. Tem que ter movimento. Como é que tá, senhor? Tá tudo bem? Beleza. Serenidade é pecado. É pecado. Você lidar com serenidade. Sabe o que é outra coisa? Você lidar com serenidade nas suas atribulações, eles acham que você é um irresponsável louco. Você tem que ter aquele nervosismo da fé. Você tem que pirar. Uma fé nervosa. Você tem que ficar ali falando com Deus igual um pagão, repetindo a mesma coisa o dia inteiro. E olha, Deus, puxa ali, puxa em Deus, dá cacete em Deus, lembra o anjo. É uma loucura. Porque um Deus esquecido é um Baal. No fim de tudo. O cara tem que ficar histérico nas atribulações. E chamar isso de fé. Histérico nas suas questões. Histérico no seu temperamento. Porque senão você é indiferente. Você não teve a necessária angústia na tribulação. Não teve. E ao invés de você ter tido paz na tribulação, espera-se de você muita angústia na tribulação, porque quanto mais angústia na tribulação, mais frequência há as campanhas, mais dinheiro, mais sacrifício, mais gira a grana. Ela é movida pela tua angústia, vou lembrar a Deus de novo, vou botar mais um dinheirinho para o santo, vou fomentar Deus. O santo trata Deus como se trata o santo. Botar comida para o santo. Só que o santo pentecostal só come dinheiro e não bebe cachaça. Então, economize o que seria de tudo, mais o que seria dos teus filhos, mais o que você não pode dar, e bote para Deus, para o Deus pentecostal, porque ele é guloso. Eu estava passando por um processo assim, eu tenho passado por uma série de dificuldades na minha vida, normais, que todos nós temos. Eu não sou o primeiro, nem vou ser o único. Passando algumas dificuldades. E eu tenho estado numa serenidade em relação a essas coisas, sabe, cara? E chegou um momento que eu estava assim, muito, muito triste com determinados cenários que se montaram. Eu sentei e falei: Deus, cuida de mim. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu confio em você. No Senhor. Suficiente. Parei, levantei a cabeça e segui. Ninguém me vê chorando, resmungando, zoando. Não. Tranquilo, cara. Eu acho que é isso que é bom. Amém. Pra gente poder seguir. Sabe? Se não for assim, que boa nova há no Evangelho para a minha vida, quando as coisas não estão todas bem à minha volta. Se o Evangelho não me trouxer o diferenciador da paz, da serenidade, da confiança e do sossego de quem entrega, confia nele, sabe que o mais ele fará, e enquanto a gente não vê nada, a gente só prossegue e anda, porque na esperança que nós somos salvos,
Ora, esperança que se vê não se espera. Portanto, a gente não está vendo nada e está andando com esperança, vivendo a paz de hoje. Amém. Então, se o Evangelho não puder ser isso quando nada está acontecendo, meu Deus, de que me vale o Evangelho? Se o Evangelho não puder ser a transcendência absoluta, a falência de todas as coisas, de que me vale o Evangelho? De que me vale? Porque todas as coisas falem. É um princípio bíblico. Todas as coisas se corrompem. É uma lei da natureza. Todas as coisas perecem. Entram em processo. Mutações. Enfim. A figueira às vezes não floresce. Sim. Às vezes não há fruto na vide. O produto da oliveira às vezes engana a gente. Os campos às vezes não produzem mantimento. As coisas nem sempre saem conforme o trabalho planejado. Nem toda estação de chuva é molhada. E nem toda primavera vem carregada de flores. E nem todo verão é bondoso. Alguns são impiedosos e perversos. Sim. E alguns invernos se prolongam para além do devido. Alguns anacronismos destroem as sequências dos nossos planos. E a gente tem que aprender a dizer, todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Faz parte. Amém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Amém, O Caio. que o pessoal não quer mesmo, minha gente, Amém. é descansar totalmente no amor de Deus. E não são ensinados a descansarem neste amor, porque quem descansa nesse amor não fica devendo nada a pastor. Quem descansa no amor de Deus não tem débitos para com nenhuma instituição. Quem tem em Deus o seu refúgio não tem que ficar pagando pedágio de proteção e cobertura em templo nenhum. Sua doação passa a ser fruto da sua consciência, da sua alegria, do seu privilégio, no estimular as coisas que você acredita que fazem bem, que promovem a vida e o reino de Deus neste mundo, mas não passa disso, não tem nada além disso. Ora, uma pessoa assim não serve. O que a religião precisa é do contingente enorme, sem consciência e apavorado. Quanto menos consciência, mais dependência, mais angústia como espiritualidade, e quanto mais a ambição for a motivação dessas prosperidades, mais eles fecham um ciclo no qual a angústia humana com a ambição humana, o pior do humano, mantém o caixa gordo pelas agonias incuráveis e pelas ambições jamais saciáveis. Esse é o processo diabólico que se cria nessa roda. Sim. Que não para jamais e as pessoas vão rodando. Isso é uma coisa que o diabo inventou. Nada podia ser mais demoníaco, nada podia ser menos de Deus, nada podia ser mais anticristo na sua sutileza praticada em nome de Jesus. Nada podia ser falsa profecia, mais horrendamente perversa, babando o nome de Cristo para todo lado e só ensinando mentira. Amém. Ensino de demônios para você. Sim. É trágico. Enquanto isto, como eu dizia, as pessoas não são ensinadas a confiarem no amor de Deus, porque o amor de Deus desmonta as dependências humanas. Quem encontrou mesmo o amor de Deus, como Paulo diz, e aprendeu que tudo é nosso, como Paulo diz, ora, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é apóstolo, quem somos nós? Quem é Pedro? É um servo. Paulo é outro servo, Apolo é outro servo, pessoas por meio das quais vós crestes, somente isto, mas tudo é vosso. Seja a vida, seja o mundo,
sejam as coisas do presente, Amém. sejam as do porvir, tudo é vosso. Incluindo Pedro, Paulo, todo mundo está aí para servir. E nós uns aos outros, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ora, essa consciência entrando definitivamente na alma do povo, acaba o mercantilismo. O terreiro de Salomão vem abaixo, não sobra mais nada. Não sobra. Sobrará apenas o que for genuíno e sincero. Mas o que se alimenta do medo e da agonia perderá o seu poder imediatamente. Por isso não interessa